A pessoa precisa ser convencida para se tornar cristã, senão ela vai ser aquilo que a gente chama de um hipócrita. Ele é cristão de fachada. O verdadeiro cristão, ele é. Porque quais são as 5 obrigações do Islã? Todos os 5 pilares são atos externos. Você dizer com a boca, você praticar a esmola, você jejuar, você fazer a... Uma pessoa não precisa estar convencida de que o islamismo é verdade para fazer essas coisas. Então a conversão no Islã, ela não é interna, mas ela é externa. Ora, se é externa, é possível você... Ninguém pode fazer isso, alguém se tornar um cristão na base da violência, porque ele não vai, né? O cristianismo é interno, é uma conversão. Então o conceito de conversão... Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. O cristianismo tem um salvador, porque o cristianismo crê que os homens estão perdidos, eles estão contaminados pelo pecado. O Islã não crê nisso, por isso Maomé não é o salvador dos islamitas, dos muçulmanos, mas ele é o profeta, aquele que traz a instrução pela qual o islâmico fiel poderá chegar até ao paraíso. E quais são as instruções de Maomé? O que é que o profeta do islamismo ensinou? Isso pode ser resumido em 5 pontos. Primeiro, crença em um único Deus. Os muçulmanos acreditam que Alá é o único, eterno, criador e soberano Deus do universo. Nesse ponto, o islamismo vem compor as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Quais são as 3 grandes religiões monoteístas do mundo? O judaísmo, que acredita que só há um Deus, o cristianismo, que diz que só há um Deus, e o islamismo, que acredita que só há um Deus. É claro que a concepção, quando se faz a pergunta, mas quem é Deus então para judeus, cristãos e islâmicos, você vai ter uma resposta diferente. Mas essas 3 grandes religiões, elas são monoteístas. As demais são religiões que creem em muitos deuses ou em Deus impessoal. É bom lembrar que tanto o cristianismo, o judaísmo como o islamismo acreditam que esse Deus ele é pessoal. Enquanto que em muitas religiões orientais, o Deus que eles acreditam, na verdade, é a força que permeia o universo. Eles são chamados de panteístas, não é? Chamados de panteístas. Bom, então os islâmicos acreditam em Alá como sendo o único Deus. Maomé diz no Alcorão que ele não pretendeu trazer um Deus novo, mas simplesmente o Deus dos judeus e dos cristãos. Ele diz que Alá é o mesmo Deus de Israel e o Deus da igreja. Mas ele nega a Trindade e considera blasfêmia. Ele diz que é uma blasfêmia afirmar que Deus é triuno. Ele rejeita a idolatria de Maria, que ele aprendeu quando jovem, nos primeiros anos de contato com padres e monges cristãos, e diz que Alá é uno, não é trino, que a Trindade é uma blasfêmia. Alá é único e age de forma direta no mundo, e tudo que acontece no mundo é resultado da intervenção direta de Alá. Então, primeiro ponto, crença em um único Deus, é monoteísta. Segundo, crença nos anjos. Segundo ponto da teologia islâmica. Os anjos foram criados por Alá e são todos fiéis a Alá, com exceção de um anjo chamado Iblis ou Shaitan, que é Satanás. Só tem um anjo rebelde, que é Iblis. Os outros anjos todos permaneceram fiéis a Deus, à exceção de Shaitan ou Satanás. O anjo mais mencionado no islamismo é exatamente o Gabriel, aquele que apareceu a Maomé, trazendo a revelação e daquilo que Alá queria lhe passar. Ainda dentro disso, aqui é interessante. Quem já assistiu, todo mundo conhece a história de Aladim e o gênio. Lembra da história? As crianças vão lembrar, né? E todos nós, a gente já viu isso aí. Esfrega a lâmpada e aparece um gênio. Vocês sabem de onde vem isso? Do Alcorão. O Alcorão diz que existem gênios, que Deus criou estes seres intermediários entre o homem e os anjos, e que eles podem ou ir para o inferno ou ir para o paraíso, dependendo se eles forem bons aqui nesse mundo. Então está lá, está lá no Alcorão. Lá no Alcorão diz que alguns gênios se tornam muçulmanos e são salvos, e outros irão para o inferno. Muitos muçulmanos modernos e esclarecidos, eles não acreditam nisso, né? Mesmo que esteja no Alcorão. Bom, então essa é a segunda crença fundamental, crença nos anjos. Terceira,
crença nos profetas. Os profetas que eles falam no Alcorão são os profetas bíblicos, terminando com Maomé, que é o último profeta de Alá. Eles dizem que Alá mandou muitos profetas no mundo. Adão foi o primeiro profeta de Alá, Adão, o escolhido de Alá, Noé, o pregador de Alá, Abraão, o amigo de Alá, Moisés, o porta-voz de Alá, Jesus, a palavra de Alá, e Maomé, o profeta de Alá. Então, Maomé é o último profeta, a última pessoa que Deus levantou para trazer revelação. Está nessa linha de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Maomé, portanto, é glorificado entre os muçulmanos como sendo o profeta de Deus. E há muitas lendas elaboradas sobre ele, cerca de 100 anos depois da sua vida, com muitos milagres e atribuições feitas pelos seus seguidores. Então essa é a terceira crença, crença nos profetas. A quarta crença é crença nas revelações de Deus ou nos livros. O muçulmano, aqui é interessante, o muçulmano aceita certas partes da Bíblia, como o Torá, que é os 5 livros de Moisés, e os evangelhos. Eles dizem que aceitam isso aí. E ele acha que o resto foi tudo corrompido pelo homem. Eles dizem também que quando Jesus subiu aos céus, Jesus levou com ele o verdadeiro evangelho, que o que ficou, que é o evangelho que nós temos, é deturpado. Porque o verdadeiro evangelho Jesus levou quando subiu aos céus. Somente o Alcorão é a revelação perfeita e última de Deus, superando o Antigo Testamento e o Novo. Por isso, quando você vai conversar com um muçulmano, ele não vai negar a existência de Jesus, que Jesus era de Deus. Ele não vai negar a Bíblia, especialmente os evangelhos. Se você for para o livro de Moisés, para os livros de Moisés, os 5 primeiros da Bíblia, ele também não vai ter dificuldade, ele vai aceitar aquilo ali sem dificuldade, não é? O problema é quando você então disser que Jesus é o Filho de Deus, aí não vai dar certo, porque ele vai dizer que isso aí é blasfêmia. Bom, a última crença é a crença no dia do julgamento. Veja só, na teologia islâmica, todos serão ressuscitados no último dia, o dia do juízo, que não tem segunda vinda, né? Ele não espera que Maomé voltará em glória, mas Deus tem marcado um dia do juízo, o julgamento final. Quando esse dia chegar, Deus vai ressuscitar todos os mortos e todos irão para o inferno, todos, inclusive os muçulmanos. De lá serão resgatados os que tiverem merecimento e então entrarão no paraíso. Que é descrito, olha só, o paraíso muçulmano é descrito como um lugar cheio de frutas, rios, pedras preciosas, leite, mel e vinho, especialmente virgens para desfrute e deleite dos homens. Pois é. Eu vou ler aqui o Alcorão. Já estou vendo crente aqui pensando em se tornar muçulmano. Nada disso, hein? Olha, eu vou ler aqui o Alcorão, a surata 56. Suratas são as divisões, tá? O Alcorão tem várias suratas. Ele é dividido em suratas e depois em capítulos. Em versículos. Surata equivale a capítulo. Eu vou ler aqui a surata 56, que é o capítulo 56, versículos de 12 a 40. Um resumo. Diz assim, falando sobre aqueles que vão para o paraíso. E se deitarão sobre leitos incrustados com pedras preciosas, frente a frente, onde lhes servirão jovens de frescores imortais, com taças e jarras cheias de vinho. Pronto, aí não vai ter mais problema do padre tomar vinho, que a gente toma quanto a gente quiser, né? Jarra cheia de vinho, que não lhes provocará dores de cabeça, nem intoxicação. Quer dizer, aí você pode tomar à vontade, né? Frutas de sua predileção, carne das aves que desejarem. E aí vem, ó. E deles serão as húris, virgens de olhos escuros, castas como pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Sabei que criamos as húris para eles e as fizemos virgens, companheiras amorosas para os justos. Isso está no Alcorão, surata 56, versículos de 12 a 40. Esse é o paraíso islâmico. Aquele conceito que vocês já ouviram falar, de que cada guerreiro que morre em luta pelo Islã, ele será recompensado com 72 virgens no paraíso, não está no Alcorão, mas está na Suna. Está na Suna. Então é de lá que eles tiram essa ideia de que aquele que morre, aquele que se suicida, o homem-bomba, não é? Ele vai para o paraíso, onde terá 72 virgens para ele.
A Suna, no volume 4, ele diz o seguinte: a menor recompensa para aqueles que se encontram no paraíso é um átrio com 80 mil servos e 72 esposas, sobre as quais repousa um domo decorado de pérolas aguamarinas e rubis. E o inferno? Eles acreditam em inferno também. O inferno é de fogo, e para lá vão os homens e os gênios maus, aquele da lâmpada, mas aquele era bonzinho, né? Ele deve ter ido para o paraíso, ou vai para o paraíso ainda. De acordo com a Suna, o califa Ali ibn Abi Talib, que foi o terceiro califa depois de Maomé, perguntou uma vez: você sabe com o que se parecem os portões do inferno? Então, o comentarista Al-Baidavi pôs uma mão sobre a outra, indicando que há 7 portões, um em cima do outro. Para você entrar no inferno, são 7 portões. Então, presta atenção para você descobrir qual é o seu. Há 7 portões, através dos quais serão admitidos os condenados pelo seu grande número. As camadas que eles vão descer, conforme a sua graduação, são estas. E aqui estão as 7 portas do inferno. A mais alta garrama é para os monoteístas rebeldes, são os cristãos, provavelmente. Ou os judeus, né? São os judeus, na verdade. Monoteístas rebeldes são os judeus. O segundo portão do inferno é Aulaza, fornalha, que é para os judeus. O primeiro é para os monoteístas rebeldes. Sim, monoteísta rebelde é o muçulmano que se revolta contra o islamismo e larga o Islã. Então, a primeira porta do inferno é para eles. A segunda porta do inferno é para os judeus. A terceira é Al-Hutama, o esmagado, que é para os cristãos. Então você já sabe qual é o seu. Terceiro. A quarta porta é o Al-Sair, fogueira, que é para os sabaenos, que era uma dissensão dos muçulmanos naquela época. O quinto portão do inferno é Sakar, calor ardente, que é para os adoradores do fogo. Deve se referir às religiões místicas orientais lá daquela época. O sexto é o inferno, que é para os incrédulos. E o sétimo é a fossa para os enganadores. Então, o inferno islâmico tem 7 portões por onde entrarão essas categorias depois da ressurreição, né? Aliás, vocês lembram disso? Que por enquanto, quem morreu está morto. Está esperando o dia do juízo. No dia do juízo, Alá vai ressuscitar todo mundo e vai dar o merecimento. Quem merecer vai para o paraíso, que eu descrevi, e quem não merecer vai para o inferno, entrando por um desses portões aqui que eu mencionei. Eles creem também, a sexta crença aqui, é na predestinação. Atenção, por favor, ouçam antes de tirar conclusões. A grande maioria dos muçulmanos crê que Alá já decretou tudo o que vai acontecer. Eles atestam a soberania de Deus com sua frase frequente, Inshallah, que significa se Deus quiser. Para eles, Deus é o autor, inclusive do mal, e não existe livre-arbítrio. Portanto, o homem deve ocupar-se das coisas do além e do mundo futuro. E alguns autores sugerem que essa é a causa pela qual os países islâmicos não são hoje muito diferentes do que eram na Idade Média. O determinismo impede a curiosidade e a investigação e o empreendedorismo. Os países islâmicos dependem da sua reserva de petróleo. Mas em termos de produção, em termos de criação, em termos de indústria e tudo mais, você vê que hoje, basicamente, a economia é como sempre foi, a dependência do petróleo, não é? E alguns autores acham que isso é porque essa crença de que Alá determinou todas as coisas impede a curiosidade, a descoberta, a pesquisa e o avanço. Muito bem. Então, estas são as 6 principais, eu disse que era 5, na verdade são 6 principais crenças do Islã. E quais são os deveres, então, do islamita? O que é que alguém tem que fazer para se tornar um muçulmano? O que é que caracteriza um muçulmano? Aqui, mais uma vez, aqui nós temos o chamado os 5 pilares do Islã, que são 5 práticas, o que eu falei foi a teoria, né? O que é que eles acreditam, o que é que eles praticam, 5 coisas. São 5 princípios que compõem o quadro de obediência para os muçulmanos, é a expressão pública do islamismo e a essência da religião deles. São 5 pilares. Primeiro, o testemunho de fé ou declaração em árabe. Não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu mensageiro.
Para você se tornar muçulmano, você tem que declarar isso publicamente. É semelhante à nossa profissão de fé nas igrejas evangélicas, né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para você se tornar muçulmano, o muçulmano verdadeiro, ele tem que fazer essa declaração. Eu creio, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu mensageiro. Essa é a declaração de fé básica do Islã. Uma pessoa só pode se converter ao islamismo se afirmar esse credo. E um muçulmano acredita apenas em Alá como Deus, que é revelado por Maomé. É isso que significa. Segunda prática. Primeiro, o testemunho, a declaração. Segundo, as orações, chamadas de salat. São 5 orações em árabe que precisam ser feitas 5 vezes todos os dias, de joelhos e prostrados na direção de Meca. O quadro é bem conhecido de todos, daqueles homens ajoelhados em cima de tapetes, né, completamente. 5 vezes por dia, o verdadeiro muçulmano, ele abre o seu tapetezinho, onde ele estiver, em determinados horários, ele se ajoelha na direção de Meca e lá ele faz as suas orações. Terceira prática é a prática da esmola, ou zakat, que são dádivas rituais. Essa esmola que todo muçulmano dá lá para a sede principal do islamismo, ela é uma porcentagem administrada uma vez por ano. Em alguns países islâmicos já está incluído no imposto. Quando você vai declarar, pagar um imposto, né, que todos os cidadãos islâmicos eles pagam imposto, ele já inclui a oferta, né, ou a dádiva, uma porcentagem dos seus bens e dinheiro que vai exatamente para sustentar a religião. Quarta prática, jejum. Os muçulmanos jejuam durante o Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, que para nós é entre junho e julho. Todo mundo conhece essa prática do Ramadã, não é? Que é o jejum islâmico. Eles não devem comer ou beber nada desde o amanhecer até o entardecer. E por último, a peregrinação. O muçulmano deve fazer a peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez na sua vida. E essa peregrinação é realizada em setembro. Em 2016, essa peregrinação se tornou um alvo assim da imprensa, né? Foi muito divulgada, porque cerca de 500 pessoas morreram no tumulto acontecido durante um evento lá em Meca. Houve um estouro da boiada, né? Houve uma multidão muito grande lá em Meca e 500 árabes morreram pisoteados pelos seus próprios colegas lá, infelizmente. Muito bem, a entrada de um muçulmano no paraíso depende dele praticar essas 5 coisas. E ainda assim, Deus pode rejeitá-lo. Nem mesmo Maomé sabia se Alá iria admiti-lo ao paraíso. Veja o capítulo 46, versículo 9 do Alcorão, onde ele diz que nem ele mesmo tem certeza se Alá vai permitir que ele entre no paraíso. Ou seja, mesmo que você seja um muçulmano obediente, praticando os 5 pilares do islamismo, ainda assim, no dia do juízo, Deus se reserva o direito de lhe deixar entrar no paraíso ou não. Há um outro dever imposto aos muçulmanos, que é polêmico, que é a jihad ou guerra santa. A palavra jihad significa esforço e significa o esforço para se levar o islamismo a todo mundo. O Alcorão promete uma recompensa maior aos que se envolverem na jihad, guerra santa, do que aos outros. Aqui eu vou ler a Surata 4, verso 95. Os fiéis que sem razão permanecem em suas casas e jamais se equiparam, que ficaram em suas casas, jamais se equiparam àqueles que se sacrificam os seus bens pela causa de Deus. Alá concede uma dignidade maior àqueles que sacrificam seus bens e suas vidas do que àqueles que permanecem em casa. Embora Deus prometa a todos os fiéis o bem, ele sempre dará aos combatentes uma recompensa superior aos que permanecerem em sua casa. Então, os que se envolverem na guerra santa, que é o esforço para levar o Islã a todo mundo, esses receberão uma recompensa maior do que o islâmico, ainda fiel, ainda que seja fiel, mas que fica em casa e não se envolve na guerra. Veja só, para os sunitas, 90% dos islâmicos, e que tem aquela visão mais branda, para os sunitas, a jihad é uma obrigação circunstancial. Não é uma obrigação para todo muçulmano se envolver. Essa é a interpretação sunita. Em teoria, a jihad é um dever de todo muçulmano,
mas é levado a efeito somente por uma parte da sociedade muçulmana, até que o mundo inteiro se torne islâmico. Essa guerra santa, ou jihad, ela era o dever de cada califa que foi o sucessor de Maomé. Quem começou a guerra santa foi Maomé, né? Nós falamos sobre as mais de 40 expedições guerreiras que ele fez para conquistar território e estabelecer o califado dele, lá em Medina. Mas era o dever depois de cada sucessor de Maomé, anualmente mobilizar o exército e fazer guerra com países não muçulmanos. Atualmente, muitos muçulmanos procuram dar uma interpretação diferente aos textos do Alcorão, que sancionam a guerra contra os infiéis a Alá e a morte deles. A grande maioria dos muçulmanos vai dizer que são contra o terrorismo atual, não é? Mas aí vem a pergunta: é o islamismo realmente uma religião que promove a violência? E aqui eu diria o seguinte: eu vou ler alguns textos do Alcorão aqui para vocês. Mas antes eu quero prefaciar com essas observações. Primeiro, a grande maioria dos muçulmanos não são terroristas. Na verdade, a lei religiosa islâmica, ela proíbe a matança intencional de não combatentes no campo de batalha, proíbe o suicídio. Essa visão da jihad é de uma pequena minoria que permite estas coisas e que se envolve em atividades terroristas. Agora, deixa eu ler para vocês, julguem vocês mesmos, alguns textos do Alcorão que têm sido usados para defender a jihad ou a guerra santa. A segunda surata, segundo capítulo do Alcorão: combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer que se encontrem, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, lá em Meca, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus, que é o islamismo. Quarta surata: os hipócritas anseiam que renegueis, como renegaram eles, para que sejam todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Se eles se rebelarem, capturai-os e então matai-os onde quer que os acheis. Ainda na quarta surata: encontrareis outros que intentarão ganhar a vossa confiança. Toda vez que forem chamados à intriga, nela se sucumbirão. Se não ficarem neutros em relação a vós, nem vos propuserem a paz, capturai-os e matai-os onde quer que os acheis. E para isso vos damos autoridade absoluta. Nona surata: cumpri o ajuste com os idólatras, com quem tenhais um tratado, e que vos não tenham atraiçoado, nem tenham secundado ninguém contra vós. Cumpri o tratado até a sua expiração. Mas quanto aos meses sagrados, quando os meses sagrados tiverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis. Quer dizer, você pode fazer um acordo com os idólatras, mas quando terminar o prazo, pode matar. Capturai-os, acossai-os, espreitai-os. Caso se arrependam, observem a oração, paguem esmola e abram o caminho. Quinta surata: o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Essas são apenas algumas passagens do Alcorão que são usadas para justificar a Guerra Santa. Aqui, a Maomé está dizendo que dá autoridade aos seus seguidores para perseguir e matar os rebeldes, os idólatras, aqueles que se opõem, e que façam isso até que o islamismo seja a religião que ocupa o mundo todo. É preciso dizer que não são todos que essas passagens não são interpretadas de uma maneira só pelos islâmicos. Há grupos que se consideram mais moderados e pacíficos, mas outros grupos entendem que essas passagens e outras autorizam a Guerra Santa, jihad, contra os infiéis como obrigação constante de toda a comunidade islâmica, até que o mundo todo se torne islâmico. Há vários aspectos do islamismo que contribuem para que isso acabe se tornando uma religião que avança pela violência. Veja só. Primeiro, o conceito de conversão. No cristianismo, a conversão é alguma coisa interna. A pessoa tem que crer de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados. A pessoa precisa ser convencida para se tornar cristã, senão ela vai ser aquilo que a gente chama de um hipócrita.
ele é cristão de fachada. O verdadeiro cristão, ele é de coração, precisa crer, ele precisa ter uma conversão interna. Mas no islamismo, a conversão é externa. Porque quais são as 5 obrigações do Islã? Todos os 5 pilares são atos externos. Você dizer com a boca, você praticar a esmola, você jejuar, você fazer a peregrinação e você se ajoelhar no tapete e orar. Então, uma pessoa não precisa estar convencida de que o islamismo é verdade para fazer essas coisas. Então, a conversão no Islã, ela não é interna, mas ela é externa. Ora, se é externa, é possível você coagir alguém na ponta da espada a se tornar muçulmano. Não é? Ou você se torna muçulmano, ou você vai ser decapitado, você vai ser morto. E a pessoa, na hora, se ajoelha, faz 5 orações, faz a declaração de que Maomé, bota a mão no bolso, tira oferta e já marca na agenda dele uma viagem para Meca. Né? Então, debaixo da espada, todo mundo faz isso. Mas ninguém pode fazer isso, alguém se tornar um cristão na base da violência, porque ele não vai. Né? O cristianismo é interno, é uma conversão. Então, o conceito de conversão no Islã está por detrás do avanço dele. Ele avança, ele entende que avança o reino de Deus à medida que ele conquista territórios e faz com que aqueles povos conquistados se curvem à lei islâmica e adotem aqueles pilares que nós mencionamos aqui. Outra coisa que é importante lembrar é o conceito de terra. O cristianismo não está ligado a terra nenhuma, nação ou país em particular. O judaísmo sim, mas o cristianismo não. O reino de Cristo é espiritual. Por exemplo, se a Europa inteira se tornar ateia, os cristãos não vão organizar uma guerra para conquistar a Europa de volta para o cristianismo, como infelizmente os cruzados fizeram equivocadamente no início da Idade Média. Mas hoje a gente não temos território. O cristianismo não é uma religião baseada num território. Na verdade, nós nos consideramos herdeiros do mundo todo, mas isso acontecerá somente na vinda de Jesus Cristo, quando ele instalar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Mas nós não fazemos cruzada para recuperar território que se deixou de ser cristão para se tornar uma outra religião. Mas no islamismo, cada pedaço de terra de um país pertence a Alá e eles estão dispostos a brigar por isso. Conquista de território, conquista de nação. Não devemos esquecer, contudo, que a origem da violência está no coração do homem. Né? A gente está explicando o que é que existe no islamismo que facilita essa pecha de uma religião violenta e guerra de conquista, jihad e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que mesmo entre os cristãos existe violência, existe a maldade, porque nós cremos naquilo que os islâmicos não creem, né? Na corrupção do coração humano. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.